Vamos a mais uma historinha da Zíbia Gasparetto. O caminho. No plano espiritual, conta que um homem, imbuído de fundos sentimentos religiosos, decidiu-se a procurar o caminho mais curto de chegar ao céu. Depois de muito pensar sobre o que deveria fazer e estudar profundamente os compédios religiosos mais importantes da época, decidiu-se cuidar exclusivamente de sua salvação. Entretanto, possuía família, esposa e 3 filhos que lhe tomavam todo o tempo disponível, pois que precisava trabalhar arduamente para mantê-los. Meditando que Deus alimenta seus filhos e que Jesus ensinara que os pássaros dos céus não trabalham e nem amontoam em celeiros, resolveu afastar-se do lar a fim de dedicar-se exclusivamente ao seu aperfeiçoamento espiritual. Surdo às rogativas da esposa aflita, cujos filhos ainda pequenos impediam de trabalhar. Um dia juntou seus pertences e, alegando a mulher chorosa que Jesus ensinara que cada um deve segui-lo incondicionalmente, sem prender-se aos preconceitos de família, saiu de casa em busca da perfeição. Caminhou em procura incessante durante longos anos, dedicando-se ao culto puro da religião, em contato com a solidão do bosque e floresta, ou isolado em templos onde buscava a ligação através da oração com a divindade. Fugia ao contato com os demais, por achar que estava já acima do nível comum. Possuía no corpo a leveza dos constantes jejuns, mas o espírito ainda buscava incessantemente a paz e a serenidade almejada. O tempo foi passando, seu corpo envelhecendo, seus cabelos ficando brancos e as pernas cansadas, porém ainda seu espírito procurava a ligação sonhada com a divindade. Embora com a mesma disposição anterior, a solidão já começava a pesar-lhe a saudade do lar. Enchia-lhe o coração de funda melancolia. O que seria feito dos seus? Pensava muitas vezes. Acreditando-se joquete da fraqueza, reagia buscando fugir à depressão. Com o tempo, sua sensibilidade emotiva o fazia ter visões, onde sempre era objeto central e nela se via recebendo o prêmio de sua vida sacrificial de repúdio às paixões carnais comuns à humanidade. Então, pensava ele, iria ajudar a família, a esposa muito ignorante, que não conseguira compreender a superioridade de suas atitudes. Quando a moléstia o acometeu, só e triste não gozou do conforto acolhedor, do carinho familiar, e em triste situação de abandono, sofreu penosa agonia e desencarnou. Ao despertar no plano espiritual, admirou-se com a tristeza da paisagem, em zona ressequida e árida, onde o verde não existia. Erguia-se grande templo cinzento de ouro e pedras preciosas. Nosso amigo penetrou em seu interior e verificou que, apesar da riqueza de sua decoração, ali não existia calor e tudo era extremamente inexpressivo. A um canto, longe um pouco do altar ricamente adornado, a enorme biblioteca atraiu-lhe a atenção e com espanto aproximou, reconheceu todas as obras que lera durante todos aqueles anos. A primeira impressão foi de alegria, mas depois a solidão começou a incomodá-lo. Sabia que tinha passado pela morte. Entretanto, onde a recompensa pela sua imensa luta? O desassossego aumentava à medida que o tempo ia passando, e ele não conseguia sair do templo, apesar da vontade que tinha de fazê-lo. Vozes começaram a escarnecê-lo, e ele não conseguia identificá-las. Diziam-lhe: Tu não querias ser santo?
santo não queria ser tudo? Aí tem, pois, o teu ideal convertido em religiosidade. Convém reler os teus livros. Pode ser que eles te revelem a maneira de saíres dessa situação. E a pobre criatura, para vencer o tédio e perseverar a sanidade mental, começou então a reler os livros que Dante estudara. Porém, com singular desapontamento, ao reler o Evangelho do Senhor, notou que os caracteres agora lhe pareciam diferentes e começou então a duvidar pela primeira vez da eficácia da sua interpretação passadas. Dúvidas terríveis insuflaram-se em seu íntimo e, com lágrimas descendo pela face, não suportando mais o peso de suas resoluções passadas, orou ao Senhor implorando auxílio. Atendido por entidades superiores, foi levado para uma sala repleta de anciãos respeitáveis para expor as suas necessidades. Nosso amigo, em lágrimas copiosas, expôs o seu caso e concluiu: sinto que não dei bem com a minha família de agir na terra. Pensei somente em minha salvação, sem me preocupar com os meus. Agora sei que esse dever eu não cumpri e desejaria ajudá-los de alguma forma para poder sentir-me em paz. O venerável ancião, olhando sereno, respondeu: não há, por agora, necessidade de preocupação. Vossa esposa já está aqui e virá falar-vos. Admirado, ansioso, nosso amigo aguardou a presença da companheira. Entretanto, inesperado jato de luz impediu de enxergar bem a criatura que manifestava-se entre eles. Auxiliado por companheiros, aos poucos conseguiu acostumar-se à claridade e pôde perceber que a entidade como que se apagava para que ele pudesse vê-la. Estupefato, reconheceu naquela criatura radiosa e belíssima a figura humilde e simples da esposa. Lágrimas emotivas corriam-lhe pelas faces e as palavras morreram-lhe na garganta. O belo espírito aproximou-se carinhosamente, acariciou-lhe os cabelos encarnecidos. Muitos permaneceram envoltos por emoções intraduzíveis. O ancião, tomando as palavras, explicou: meu amigo, a maior consequência do espírito consiste em bem desempenhar a maior conquista do espírito consiste-se em bem desempenhar na terra a tarefa que por Deus lhe foi confiada. Enquanto teu espírito alimentava ilusões, perdia-se no fanatismo religioso, na modificação dos textos evangélicos, adaptando-os a tuas imperfeições, sem humildade para compreendê-las. Abandonaste os sagrados deveres do lar, renegando a família ao abandono, fugindo das obrigações mais prementes, negligenciando o buliramento dos teus sentimentos, negando-se a aprender na heterogeneidade do mundo a lição da fraternidade do Senhor. Enquanto isso, a tua mulher lutava sozinha na dura lição terrena para conseguir o sustento dos filhos que abandonaste. E, embora lhe faltasse o tempo para a leitura brilhante, teve ocasião de especificar no trabalho e na honradez, na tolerância e na bondade, na disciplina rígida que se impôs pela necessidade, conseguindo educar os filhos na moral mais pura e no conceito mais elevado, encaminhando-os seguramente na senda da vida. E se às vezes, quando a luta se exacerbava, procurava algumas linhas do Evangelho e encontrava nelas alimento e conforto, renovando e luz, porque podia compreender a grandeza de sua simplicidade, o sofrimento de suas lutas
deu-lhe noção exata da alheia necessidade. Assim, ajudou quanto pôde, não com os recursos financeiros que nunca possuía, mas com suas mãos doloridas e calejadas pelo trabalho difícil e rude de cada dia. Olhando o espírito confundido e triste, que cabisbaixo não ousava interromper, continuou: unidos na terra, em vida, pobre e difícil, tiveram ambos a oportunidade de avançar na conquista da evolução. Escolheste o caminho mais difícil, estéril e longo. Ela pôde encontrar o caminho mais curto e proveitoso. Por isso, é imprescindível que retornes à terra. Sozinho agora, com os conhecimentos didáticos adormecidos, serás analfabeto e trabalharás duramente para conseguir o seu sustento. Aprenderás assim a lição da humildade e talvez um dia chegue à altura da tua companheira em planos mais altos. E rematou, notando a profunda tristeza de nosso amigo. Entretanto, aprende que, embora com maior sofrimento, todos caminhos conduzem a Deus. Marcos Vinícius. Então, o caminho. Então, é a história desse irmão de um pai de família, né? Que abandonou a família achando que ele era melhor do que a minha esposa, que era ignorante, que atrapalhava o seu progresso espiritual. Então, saiu pelo mundo estudando muito, achando que assim ia tornar santo, jejuando, mas acabou que na idade avançada sentiu sozinho, solidão, pensou onde estava com a família, como estariam, mas que a cabeça já fraca, né? Aquela coisa começou a imaginar, ele recebendo os louros, as saudações, por ele que achou que fez muito na terra, né? Que ele tinha evoluído espiritualmente, só que não foi nada daquilo. Ao desencarnar, ele se viu naquele templo de ouro frio, né? Então, esse templo de ouro frio é o que as pessoas encontram quando abandonam suas obrigações aqui na terra, os seus deveres. Não importa em que situação que estejamos com a família. Se Deus colocou em nosso caminho esposa, filhos ou irmãos para quem a gente deve cuidar, ou os pais a quem devemos cuidar, então é o nosso dever. Foi o trabalho que Deus colocou em nosso caminho. Então, se fazemos isso com amor, com carinho e dedicação, né, estamos evoluindo como seres humanos, praticando o amor e a caridade com as outras pessoas. E se a gente, como essa mulher aqui, compreendeu como é sofrer com as dificuldades, se puder ajudar os outros com dinheiro, vamos ajudar. Se não puder, através da mão. E na casa de uma mãe de família que está doente, não pode lavar a roupa da família, ir lá lavar roupa, ou limpar a casa para aquela pessoa, ou fazer um alimento, ou dar banho naquelas crianças, levar na escola e buscar para aquela mãe que está doente, ou correr atrás para conseguir um remédio para ela, ou um médico. Então, podemos praticar caridade em qualquer situação que estivermos, mas aqui nessa situação, aquele homem abandonou o lar, a família, aquela esposa e aqueles filhos, o qual eles deviam crescer ali com toda a dificuldade, evoluir espiritualmente juntos, um apoiando o outro. Só que ele se achou melhor do que a esposa, né? Achou que a esposa era muito ignorante e que não compreendeu a grandeza do seu ato. Então, o que é isso? Orgulho, vaidade. Então, ele achou que seria bem recebido na espiritualidade, e não foi. Porque ele entendeu o evangelho de acordo com o entendimento dele. Ele levou ali ao pé da letra. Como eu falei no outro evangelho, é preciso ler entre as entrelinhas. Já pensou se Jesus fosse preocupar com ele mesmo e abandonar o trabalho que ele veio fazer aqui na terra? Esse mundo já tinha acabado, em fogo e guerra. Mas ele veio e muitos escutaram os seus ensinamentos e seguiram. Então, essa mulher aqui, trabalhando duramente, procurou educar os filhos na moral, do jeito que ela tinha conhecimento, com o pouco conhecimento que ela tinha, mas ensinou os filhos na moral, educou com sabedoria aqueles filhos com toda a dificuldade, e quem ela pôde ajudar, ela ajudou. Com isso, ela evoluiu espiritualmente. Não tinha nem tempo de ler, mas nas horas das aflições,
quando ela estava mais coisa, ela ia lá e lia o evangelho e compreendia o que Jesus quis ensinar. E ele, que estudou muito, não compreendeu. Não compreendeu. Assim, quando a gente vai fazer o evangelho numa casa espírita, conforme a evolução de cada um vai compreender de um jeito. Mas, mesmo aquele que não compreendeu da maneira certa, se ele está dentro de um templo, seja evangélico, católico, ou budista, ou espírita, se ele está ali, mesmo não compreendendo, ele já está buscando um caminho, ele já está buscando compreender. E uma hora ele vai compreender porque ele está buscando. Às vezes é a primeira vez que ele está dando o primeiro passo para isso, então ele ainda não compreende, mas se ele continua frequentando, buscando conhecimento, ele vai compreender. Então, essa mulher com seu pouco conhecimento fez muito, e ele com todo conhecimento fez pouco, porque ali ele estava sendo egoísta, pensando só nele, ele não pensou na esposa. Então, meus irmãos, se nós temos filhos, nosso dever é educá-los, fazer deles cidadãos melhores, para quando eles saírem do planeta Terra, eles saiam melhor do que quando chegaram aqui. Por isso a importância de educar as crianças desde pequenininhos. E tem gente que acha que educar a criança é quando põe na escola e deixa o filho pequeno, a Deus dará, não ensina nada. Mas não. Desde pequeno se deve começar a ensinar, desde a barriga, conversar com o bebê que está ali, falando do amor de Deus, falando de Jesus, porque aquele espírito está escutando. E continuar nessa educação, ajudando eles a se libertarem dos defeitos que eles trouxeram de outra vida e ajudar eles a crescer todos os dons do bem que ele trouxe dentro deles. Então essa mãe fez isso, mas esse pai não fez. Por isso, não devemos deixar de lado os nossos deveres com aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Se uma moça ficou solteirona, não casou nunca, e tinha os pais ali para cuidar, que viveram muito doentes, essa é a tarefa dela. Não casar, não ter sua própria família, porque ela tinha um dever ali com aquele pai, com aquela mãe, para cuidar deles até seu último suspiro. E talvez, se ela tivesse marido e filhos, fosse para lugar distante, aqueles pais seriam abandonados. Então, esse seria o dever daquela filha, né? E da esposa de cuidar do marido, e o marido cuidar da esposa, e os pais assim cuidar dos filhos, né? Então, o maior dever do filho é cuidar dos pais quando eles estão idosos. E com isso, muitos colocam no asilo e abandonam. E o que vai acontecer depois? Quem planta, colhe, né? Então, o que aconteceu com esse irmão aqui? Ele ia reencarnar de novo, com todo aquele conhecimento que ele tinha, com todos os livros que ele leu, ia ficar tudo adormecido na mente dele, porque ele ia ser analfabeto, ia ter que trabalhar duro para a sua sobrevivência, para ter o seu pão de cada dia para comer. E se uma pessoa assim fica doente, tem que comprar remédio, não sobra nem dinheiro direito para o pão, não é? Então, seja quem for, um vizinho que Deus colocou do nosso lado, que a gente tem oportunidade de ir lá, de ajudar e cuidar, ou uma família que mora do nosso lado e que o marido trabalha muito, a mulher trabalha muito para cuidar, às vezes, de muitos filhos, porque às vezes tem gente que acha assim, como falaram comigo, mulheres pobres não deviam ter filhos, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas se a criança chegou naquele lar, não importa se é pobre ou se é rico, é porque Deus assim o permitiu. E se vem uma família com uma prole grande, passando por dificuldade, é porque aquela família tinha que ter aquela quantidade de filhos, passar por aquela dificuldade para crescerem, para aprender. Então, se essa família tem a ajuda de uma, digamos, de uma vizinha ou de um vizinho do lado que pode ajudar aquela família, se Deus colocou aqui daquele lado, é porque aquela pessoa tem a possibilidade de ajudar aquela família a não sofrer tanto. A não sofrer tanto, porque uma mãe que tem muitos filhos não tem condições de trabalhar fora para ajudar o marido. O que pode essa vizinha ou esse vizinho ajudar? Se tem uma horta para capinar, o marido sai de madrugada e chega só de noite, né? Pode ajudar lá, capinando uma horta, molhando uma planta, ajudando aquela mulher com aquele filho, que às vezes um filho está doente e ela tem que dar atenção, ele não pode dar atenção para os outros, às vezes são vários doentes, ela não tem condições de cuidar da casa, nem de fazer uma comida, o que faz? Vai lá aquela vizinha de bom coração, limpa a casa, ajuda a cuidar das crianças, ajuda a cuidar dos doentes, vai em busca de um médico para aquelas crianças.
Então, todos nós podemos praticar o amor e a caridade. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre essa história. Será que nós estamos cumprindo com os nossos deveres, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com aqueles que habitam dentro do mesmo lar? Porque a família espiritual não é só dentro do lar, é o vizinho do lado, é nossos irmãos que estão lá na guerra em Israel, eles também fazem parte da nossa família. O planeta Terra é como se fosse uma grande casa, um grande lar, e que cada país seria um quarto. Então devemos orar para esses irmãos que estão em guerra, devemos orar para os nossos irmãos que estão doentes, orarmos para as mães que estão grávidas, olhar para todo ser humano que nesse momento estão passando por dificuldade, precisando de uma prece, de uma ajuda, orarmos pelos nossos filhos e ensiná-los a orar, a buscar Jesus, porque quando eles crescerem, a gente não sabe qual vai ser o destino deles, né? Que caminho eles vão trilhar. Então devemos ensinar eles a orar, ensinar eles a ter fé em Deus, porque quando crescerem e tiverem as suas dificuldades, eles mesmo que tenham esquecido de orar, eles vão lembrar, nossa, minha mãe quando estava em dificuldade, ela rezava, ela lia a Bíblia, eu vou fazer isso também, Deus há de me ajudar. Porque ali, naquele coraçãozinho, já foi plantado a semente da fé. Isso é aquela terra da criança ali, que a gente deve aproveitar essa terra do coraçãozinho da criança que está puro, sem nenhuma maldade, ainda não lembra ainda não trouxe ainda as tendências de outra vida, a gente pode colocar ali boas sementes. Essas sementes vão florir. Então, vamos plantar no coração de nossos pequenos, enquanto é tempo, o amor, a caridade, o respeito ao próximo, o respeito aos idosos, seja quem for, a todo ser humano, ensinar o amor de Jesus para eles, para ele crescer uma árvore forte, firme e reta, porque quando ele casar, ele tiver os filhos dele, ele vai saber fazer como seus pais o ensinaram, e os filhos dele aprendendo com os pais também vão aprender. Se caso algum desviar do caminho, não foi porque os pais falharam, eles ensinaram, foi porque aquele espírito ainda era meio rude, ainda não estava preparado para aprender tudo aquilo. Mas a semente foi plantada, e nenhuma semente se perde. Se naquela vida ele não soube aproveitar aquilo, numa outra ele vai aproveitar. Então, o caminho. Vamos mostrar o caminho de Deus para os nossos entes queridos e vamos caminhar juntos, com amor, com humildade. Então, meus irmãos, vamos meditar nessa história muito bonita, né? Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.